Vamos lá, nação! Pensamento positivo, hein? Quero fazer uma pergunta para você aqui. A distância entre Palmeiras e Flamengo muda amanhã? Vai mudar, né, galera? Para baixo, né? Vai mudar, vai diminuir. Hoje é de 6 pontos e amanhã vai cair, cara. Se Deus quiser, vai cair para 3 pontos. É isso aí, nação. Temos aqui esse corte do programa Equipe F. Vamos ver aqui agora o que eles estão falando de Flamengo e Palmeiras, né, cara? Os dois jogam amanhã. Flamengo visita o Internacional e o Palmeiras visita o time do Vitória. Beleza? Então, ó, senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aê, top, né? Vamos lá pro vídeo. O adversário é complicado. Se o Palmeiras der espaço para o contra-ataque, perde o jogo para o Vitória. E o Palmeiras tem uma obrigação de vitória. Porque na contabilidade do Abel Ferreira, o jogo em casa era para ganhar e o jogo do Vitória era para empatar. Agora mudou. O Palmeiras tinha que ganhar o jogo fora de casa. Com São Paulo. Hã? São Paulo ajudou. Por isso agora basta a vitória contra o Vitória. Voltando ao Paulinho, Breyer, você diria que, já que a gente está falando tanto de Palmeiras e Flamengo, o Paulinho, mesmo esse problema no tornozelo não tendo nada a ver com a contusão mais séria que o deixou fora por tanto tempo, o Paulinho do Palmeiras é mais ou menos o que é o De La Cruz no Flamengo? Para mim ainda não, Plihal, porque sempre, mesmo no sacrifício, quando o Paulinho entrou em campo, ele mostrou para o torcedor do Palmeiras que há esperança, que dali pode sair alguma coisa. O De La Cruz já teve essa dificuldade, né? No Flamengo não conseguiu ser protagonista a hora nenhuma, né? A gente vê pelos números, tem muito mais jogos, mas ainda assim discreto, né? Não consegue ser tão influente, tão útil para o time. Mas tem uma participação de mais do que o dobro do Paulinho. Mas tem um mais do que mais também, o tempo também é um pouco maior, né? Mais tempo, mais jogos. Em percentual, eu digo, né? É que Cara, é surreal, né? O De La Cruz, jogos oficiais, 94. Jogos perdidos, 97. Ele ficou mais fora do que jogou. Ou seja... Essa lesão do Paulinho, lesão que ele trouxe da época do Galo... Em 15 meses, o Paulinho só foi titular em 2 oportunidades. Então, e porque não tinha condição física mesmo. E quando foi titular, estava no sacrifício, à exceção dessa última partida. No jogo do Botafogo, no Mundial de Clubes, ele entrou no sacrifício. E fez o gol contra o Botafogo, né, da classificação. Mas eu vejo como casos diferentes, porque essa lesão do Paulinho no Galo foi subestimada. O Palmeiras topa o risco, contrata o Paulinho quando ele ainda estava lesionado, e aí chega o Palmeiras... Depois da recuperação do Paulinho, acredita que ele está pronto e até acelera os processos, né? Percebendo a qualidade do jogador, tenta colocá-lo em campo e no Mundial ali foi o último suspiro e o Palmeiras se convenceu de que ele precisava de uma cirurgia, de um tempo maior e definitivo de recuperação. Então, isso daí vai muito do clube também, que topou esse acordo, e aí faz parte do negócio, você identifica um bom jogador que está numa situação em que o clube precisava vender o Atlético e sabia que o Paulinho fisicamente ainda... Foi uma cacetada, né? 18 euros, né? Não, foi uma bala, mas o Paulinho vale isso. Tecnicamente, ele é muito bom jogador. E ainda é novo. Jovem, o Palmeiras pode, caso o Paulinho consiga ter sequência, o Palmeiras pode lucrar economicamente, não só esportivamente com o Paulinho. Então eu vejo que são casos diferentes. O De La Cruz no Flamengo, eu já vejo até pelo ambiente com o torcedor difícil de recuperar, porque já teve oportunidades e nas poucas oportunidades que o Paulinho teve, ele tirou o brilho do olho do torcedor palmeirense. Os caras enxergaram a qualidade dele e querem agora que o Paulinho esteja em condições físicas de estar em campo. E aí não é por má vontade do jogador, não é por má vontade do treinador, é que realmente a lesão que o Paulinho sofreu, além de rara, muito grave, por isso ele demorou tanto tempo e agora o Palmeiras está correto também. Se tem uma lesão no tornozelo, que cuide, mesmo não sendo grave, para que o Paulinho esteja na ponta dos cascos nesse segundo semestre. Acabou de falar da dificuldade que vai ser para o Palmeiras amanhã, provavelmente esse jogo contra o Vitória no Barradão. O Vitória, de fato, é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, eu acho que é o melhor visitante. O Palmeiras é o melhor tudo, Pascoalzinho. Não é o melhor. O mandante perdeu. 44 pontos em julho.
Você está inconformado. O 44 pontos em julho não vale nada se o time não fizer a pontuação para ser campeão. Se chegar em 6 de dezembro o time não for campeão, aí tem a chiadeira. Mas É normal. eu quero fazer uma comparação com o compromisso do Flamengo amanhã. Contra o Inter. O seguidor distante ainda, seguidor do Palmeiras aí, pela ponta da tabela, contra o Internacional em Porto Alegre. E o Palmeiras... parece um jogo muito mais acessível do que o do Palmeiras? Em tese, o jogo contra o São Paulo em casa era acessível para o Flamengo. Acabou tropeçando, mas que sirva de lição também. No caso do Leonardo Jardim, o time dele tem sabido assimilar os baques que toma em campo. Depois que tomou aquele 3-0 contra o Red Bull Bragantino, o time virou o fio, melhorou, mudou a atitude e teve uma recaída nesse jogo contra o São Paulo. A postura do São Paulo foi muito boa também. Então a gente precisa ressaltar esse outro lado do adversário. Mas no nível do Flamengo, o nível que se espera do Flamengo, a agressividade, como destacou o Leonardo Jardim, esteve muito abaixo. O Flamengo com a bola rodava demais e uma posse muito estéril, né? O time não conseguia ser vertical, até melhora no segundo tempo, mas não o suficiente para merecer ter vencido o jogo. Então, por tudo isso, eu vejo que o Flamengo, assimilando a lição, o que deu de errado contra o São Paulo, tem condição, sim, mesmo jogando fora de casa, deu de errado de vencer o contra Internacional. São Paulo é que o São Paulo encaixa o jogo contra o Flamengo. Tem Historicamente, encaixa o jogo contra o isso Flamengo. Nos últimos tempos tem sido uma pedra no sapato. Porque o time do São Paulo tem muita consciência tática no setor de meio campo. E o Dorival contra o Flamengo, então? Também. Depois daquela demissão. Também tem isso. Tava vendo, galera. O jogo contra o... Tava vendo, galera, no retrospecto, né? Dos últimos 10 jogos de Flamengo e São Paulo, são 4 empates, 4 derrotas do Flamengo e somente 2 vitórias do Flamengo, cara. E o São Paulo venceu 4, né? 4 vitórias do São Paulo, 4 empates e 2 vitórias do Flamengo. Pra recapitular. Que absurdo, né? Internacional, a torcida do Internacional completamente desconfiada do time. Eu sou contra o torcedor vaiar durante o jogo. Acho que o torcedor, durante o jogo, ele tem que apoiar. Quando acabou o jogo, aí você reclama, protesta, vaia. Aí você tem o direito de reclamar. Agora, a torcida do Internacional não tem paciência com o time. Se o time entrar meio que fraquinho em campo, já tomar 2 ataques do Flamengo logo de cara, a torcida já fica abalada. Tem isso também. E o jogador reflete isso em campo. Tem muitas dificuldades para montar o time. Tem muitos problemas dentro e fora de campo que devem ser resolvidos. E acho que nem todos são. Acho que poucos são, nem todos não, acho que poucos são resolvidos pelo Internacional. Para mim, o Flamengo tem uma missão mais simplificada. Os dois jogam fora, mas a missão do Flamengo é mais simplificada do que a missão do Vitória. Você vai ficar surpreso se o Flamengo não derrotar o Internacional? Eu ficaria muito surpreso. Até porque o estilo de jogo do Flamengo de atuar contra adversários assim fora de casa vai dar ao Internacional o que o Internacional gosta muito de ficar retrancado para sair no contra-ataque. Quando pega um time com características semelhantes, o Internacional tem dificuldade porque não consegue trabalhar a bola no sentido de organizar o time ofensivamente. Então vamos ver o que vai acontecer. E o Inter tem mais um problema. O Vitor Gabriel suspenso agora. Mais um? O Inter só tem problema. Fala o que não é problema no Inter para mim. Se você contar o que não é problema no Inter, vamos começar a conversar. E esse problema não é fake, não. É real. Não tem... Perdeu um zagueiro. Os zagueiros que estão lá hoje não têm passado confiança. Juninho errou, foi mal contra o Atlético Paranaense. Félix Torres também. Outro gol entregue por ele. Não conseguiu emplacar por lá, surpresa. Desavença ali com o membro da comissão técnica na saída de campo. E no Corinthians era o nível que a gente estava acostumado a ver também, um zagueiro muito inseguro. E aí? Félix Torres. Você não confia? Não? De olhos fechados? Nada. Não vai? Deixa eu falar um negócio pra você. Passa jogo sim, jogo não, e dá bola para o adversário fazer o gol. Então, Aí a culpa fica do Juninho, que fez uma vez isso, o Juninho a torcida ficou com o bico do Juninho. O Félix Torres é repetitivo nisso. Mas o Juninho também não é dos mais confiáveis não, Pascoal. Já há algum tempo. E o melhor... Então quem que vai jogar no... O melhor zagueiro do Inter é o Mercado, que é o mais veterano e a gente sabe que não pode jogar todos. O Maripan chegou recentemente e ainda não se firmou. Pode ser que agora, com a suspensão do Vitor Gabriel, consiga uma sequência. Mas tem esse problema. Maripan, na seleção da Venezuela, não conseguia jogar?
Além de ser frágil defensivamente... Perdão, Maripã é chileno. Na seleção do Chile ele não conseguia jogar? Tapia joga lá, hein? Jesus! E além de ser frágil defensivamente, né, o Inter é muito suscetível a times que têm a posse de bola, conseguem rodar um pouco mais, o time tem esse problema na defesa. Até é bem organizado ofensivamente, tem boas ideias o time do Internacional, mas a execução tem sido muito ruim. Alan Patrick baixou muito de nível. Perdeu muito nível, concordo com você. Desde o ano passado. Mas eu não acho que o Pesolano seja o principal culpado. Não, nem de longe. Aliás, eu acho ele bom treinador. Eu não acho que aliás, cotado, tá ali o Diego Forlán, no momento, assumindo as seleções, né, do Uruguai, jogador histórico, melhor jogador da Copa de 2010, mas não é algo, pelo que eu pude apurar, definitivo, apurar com o nosso Diego Lugano definitivo. O Pesolano é um nome forte para assumir. Eu não acho que a culpa seja assim. Às vezes é bom treinador, né? Às vezes ele tem que com poucos jogadores cobrir setores que não são daqueles jogadores. Ou seja, não tem um lateral direito, joga um volante. Não tem um zagueiro, joga um volante. Não tem um meia, joga um atacante. Entendeu? Ele vai tentando encaixar as coisas dentro do que ele pode. Eu não acho que ele seja o culpado. As coisas podem não dar certo, como não dão para o Internacional. Eu estou, sinceridade, com o Grêmio Internacional, estou muito preocupado nessa temporada. Muito preocupado. Muito mesmo. Uma temporada bem parecida com a última. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Neste ano, não vai cair só um grande, vai cair dois, cara. O Vasco pode cair, o Santos pode cair, o Inter. Aí você pega o São Paulo, aí você pega o Grêmio. Cara, tem muito time grande ruim. Eu acho que 2 vão cair esse ano, cara. Anotem aí. Eu vejo os dois. Agora, Pascoalzinho, uma queda o Flamengo joga no campo e fora do campo, hein? Zé Boto já está trabalhando. Vai ser assunto para o próximo bloco. A gente vai fazer mais uma parada, a última deste Equipe F. Vamos ao vídeo de José Boto. No ar, por favor, Marcão. Pediram-me para falar aqui um pouco da arbitragem em relação ao jogo de ontem, em relação a algumas coisas. Dizer que, primeiro, eu não acho os árbitros brasileiros que sejam maus. Acho que o grande problema do Brasil é a falta de critério. Nós tivemos agora no Mundial o Rafael Claus, o Wilton e o Abate e tiveram boas atuações porque aí os critérios são claros. E em relação ao jogo de ontem, há duas coisas. A primeira é ser claro se a utilização do braço ostensivamente, mesmo que o braço esteja perto do corpo, ostensivamente para tirar vantagem, é falta ou não é falta. E vir a Comissão de Arbitragem da CBF dizer que não é falta, e não é falta em nenhum estádio do Brasil, não é falta em nenhuma parte do campo, aquilo é penalti porque ele tira vantagem da utilização do braço, apesar do braço estar quase junto ao corpo. Mas é clara a intenção dele de desviar a bola e a trajetória da bola com o braço e não com outra parte do corpo que é jogável, e o braço, que eu saiba, não é jogável. Em relação ao impedimento automático, eu acho que há aqui um ponto que eu não sou especialista nem especialista em arbitragem, nem especialista em tecnologia, mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo, está a ser traçado assim, falta-nos um software qualquer para mostrar isso, mas está a ser traçado assim. A CBF informa que, muito provavelmente, já na próxima rodada, né, a gente vai ter na imagem ali, na grafia, no gráfico do impedimento semiautomático, a imagem também, o wipezinho ali do momento do passe, do momento da batida. Acho importante, acho legal. Eu acho bem importante. Acho que tem. Agora, válido, o comecinho do vídeo do Boto, ele fala: me pediram para falar de arbitragem. Quem é que pediu, Brenner? O chefe, provavelmente. Mas
Ô, Plihal, a gente sabe o presidente. A gente sabe o expediente no futebol brasileiro é dessa forma, né? Pressionar a arbitragem, reclamar. Colher na frente. Sempre que se sente prejudicado. No lance do Wallace Yan, há um impedimento e a gente até celebra, né, que exista o impedimento semiautomático, porque é muito ajustado. A gente vê pontinha da chuteira à frente, mas essa reivindicação, para mim, é justa pelo fato de que você precisa de transparência máxima. Se a ferramenta te oferece a possibilidade de precisão, que seja mostrado o momento do passe. Quando isso vem na sequência de lógico, em que você reclama um pênalti também? Lógico. E aí, no caso do pênalti, para mim, na minha opinião, foi pênalti. O Wendel acaba conduzindo a bola com o braço, e aí é uma questão de critério mesmo, que aí há um problema no futebol brasileiro. É o típico lance que a gente vai falar. Tem árbitro que marca, tem árbitro que não vai marcar. Esse é o ponto. Lance como aquele, acho que no mundo inteiro, é o famoso dá pra dar, dá pra não dar. Então, mas... Não, sim, tem árbitro que marca e tem árbitro que não marca, que o Blair está falando. E às vezes o mesmo árbitro num dia marca e no outro não marca. Mas nesse ponto aí, a argumentação sempre vai ser, estava colado ao corpo. Mas eu vejo que ou por reflexo, ou por perceber que o Arrascaeta ia... Cara, dava pra ter dado esse pênalti, porque o jogador de São Paulo, ele ajeita a bola com o braço. Ele leva a bola, cara. Ele muda a direção da bola. Dava sim pra marcar esse pênalti, né? Não marcaram porque não quiseram. Simples assim. Em boa condição para o gol, o Wendel dá uma conduzida com a bola. E ao conduzir a bola, mesmo que ele não tenha aberto tanto o braço, para mim é penalidade e isso deveria estar na orientação. O jogador conduziu a bola, aí é acidental, não é? É infração. Esse lance, o VAR tem todo o direito de analisar, porque há uma probabilidade de penalidade máxima. O VAR não pode, em faltas fora da área, intervir, mas em faltas dentro da área tem tudo. E, inclusive, o árbitro a partir do Daronco explica para os jogadores, ele está muito perto do lance e fala que não. Ó o Daronco, onde é que ele está? Tá vendo? De frente. Ele está de frente para o lance e ele faz o sinal claramente que não. Ele vai parar, ele vai marcar uma falta lá. Esse lance foi analisado pelo VAR. Foi analisado. O Daronco não foi até o monitor, mas a sequência ali, a bola parou logo depois. Falta ali. E os jogadores do Flamengo vão questionar o Daronco. Ele fica ouvindo. Calma que eu estou ouvindo. Ouvindo e depois na sequência ele fala que o braço estava colado. O braço estava colado. Ele mostra que o braço estava colado. Por isso eu discordo dessa visão de que braço colado no corpo nunca vai ser infração. Pode ser infração se o jogador conduz a bola. E para mim é o caso do Wendel e, de novo, é uma reivindicação que a gente sabe que tem outros interesses, não é melhorar o futebol brasileiro. Mas nesse caso aí é fundamental também que se melhore e tente se achar um critério mais objetivo para esse tipo de jogada. Senão, a gente sempre vai cair nessa. Tá colado ao corpo. Colado ao corpo, o braço do Zidane estava naquele lance lá da França, do Thierry Henry, estava colado. Só a mãozinha que deu uma... Contra a Irlanda. Contra a Irlanda. O tapa de gato aqui, né? Então, mas o braço estava colado. Assim, eu penso de algumas outras formas. O Flamengo está tentando alcançar o Palmeiras em termos de classificação. O jogo do Flamengo não fluiu contra o São Paulo. A torcida do Flamengo já está perdendo a paciência com o treinador. Não deveria, né, Pascoal? Porque a torcida do Flamengo já está perdendo a paciência com o treinador. A eliminação precoce na Copa do Brasil, agora qualquer tropeço tudo que está jogando. E tudo que for... Porque o Boto, a escolha do treinador foi do Boto. Não dá para botar nas costas de ninguém. A culpa é do Boto. Se o treinador der certo, é o Boto que é o certo. Se der errado, o Boto está errado. Essa é a verdade. E a torcida do Flamengo tá meio assim, olhando meio desgueio pro treinador. A torcida... E nós, torcedores, vamos cobrar. Se o Flamengo ganhar, beleza, cara. O Flamengo ganhou no ano passado, né? Brasileiro, Libertadores, Supercopa e Estadual. E chegou na final do Mundial jogando de igual para igual contra o Paris Saint-Germain. Se o Flamengo do Jardim não fizer parecido, nós vamos cobrar. E vamos cobrar o Boto. E ele que quis demitir o Felipe Luiz, né? Eu não esqueçço. Do Flamengo entende que o treinador demora muito para enxergar o que precisa fazer. A torcida está com saudades do Felipe Luiz? Não sei se esse é o fato.
Cara que no ano passado simplesmente ganhou Ganhou praticamente tudo. Né? Foi campeão da Libertadores, contra o Palmeiras e tal. E aí, assim, ninguém reclama do jogo que terminou. Porque o jogo que terminou não volta. É sempre para o próximo jogo. Qual é o próximo jogo do Flamengo? Contra o Internacional. Para lá é que essa reclamação é carregada. Mas também tem o viés do torcedor que está meio olhando de esgueio para o treinador. Demora para mudar, demora para enxergar o jogo, vê o time adversário ganhando o meio campo e não toma providência, vê o time adversário marcando os laterais e a bola não entra por dentro. Então, também tem isso, porque o torcedor vê jogo, gente. O torcedor vê jogo. Então tem, em cima do Boto, uma carga pesada. E ele já, como você disse, ele disse, alguém me pediu, como eu entendi, ele falou, me pediram para vir aqui. Quem pede para ele é o presidente, que está acima dele. Não tem outro acima dele. Me pediram para vir aqui falar de arbitragem. Então, quem pediu deve ser o presidente. O Felipe, aliás, era discretíssimo nas reclamações sobre arbitragem, né? Era muito raro o Felipe reclamar de arbitragem. E para ser justo, o Leonardo Jardim na coletiva foi até questionado. Sim. Ele falou do jogo e assumiu a responsabilidade do time, que não jogou bem. Vocês acham que contribuiu, foi um dos muitos motivos para a saída do Felipe? Essa coisa de repente, não comprar as brigas. Mas isso muitas vezes não é a função do treinador. Essa é a função do próprio dirigente. Muitos treinadores adotam essa postura de tomar a frente e ele reclamar. E se expõem nesses casos. O mais veemente é o Abel, no Palmeiras. Mas fica mais exposto à arbitragem. O técnico do grande rival em nível nacional hoje reclama pra chuchu de arbitragem. Ninguém deixa de reclamar. Ninguém deixa de reclamar. Mas dentro até mais inteligente, Pascoal, usar o dirigente para isso, porque o dirigente suspenso tem impacto bem menor do que o treinador. Não fica à beira do campo, não vai encontrar esse árbitro. O Abel no primeiro jogo não ficou na beira do campo, porque estava suspenso. Voltou depois de um tempão, né? Voltou nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, muitos treinadores se utilizam desse fato de falar com o diretor, ou o presidente fala com o diretor, vai lá você e fala, porque o negócio está esquisito e tal, e fala isso. Agora, com todo respeito ao Boto, na primeira rodada que a gente tinha que ter mais boa vontade, uma aderência maior, uma novidade que veio para contribuir com a arbitragem e tal. Na primeira rodada você podia dar uma segurada. Então, até Você questionar o semiautomático, você podia até sugerir e tal, mas num outro tom, né? Mas você colocar em dúvida a marcação do VAR semiautomático na primeira rodada de utilização? Não, nesse caso do VAR, ele carrega muito no pênalti, mas do VAR ele diz, olha, a gente precisa elucidar até para o público de onde saiu o momento do passe. E eu estou plenamente de acordo. Isso daí precisa acontecer porque é pela transparência no futebol. O torcedor que olha ali, no caso do lance do Wallace Ian, fala, poxa, nossa, que bom que tem o semiautomático, mas e o momento do passe? E aí a gente fica sem saber. Então, a partir do momento do passe, semiautomático, isso. Um wipezinho aberto e o wipe maior aqui do lance. E você mata toda a tentativa de teoria da conspiração e de que o sistema é isso. Mas você vê que já vai mostrar. Então, e fundamental. Isso já tá ajustado. Mas, de fato, eu concordo que a intenção não é bem essa. Não é nobre para melhorar o futebol brasileiro. E nunca é de dirigente nenhum. Essa é a imagem que foi... No cantinho ali esquerdo, você coloca uma imagenzinha, um wipezinho, um quadrinho com o pé na bola, o pé na bola para a chegada, entendeu? É isso que vai ser feito. Esse é do lance do Bahia, né? Esse é do lance do Bahia, que estava impedido o jogador do Bahia contra o Corinthians. Também é o bico da chuteira. Por que mostra... Gente, por que mostra... absoluta, né? Se o VAR semiautomático ainda não tivesse sido implementado, esses dois lances... dificilmente esses dois lances não teriam sido gols. O do Wallace Ian, então... Era gol. Pelo que a gente vê... Porque a jogada seguinte... Para deixar claro, não por ser um jogo do Flamengo, por ser muito ajustado. Ali no Tech Pix antigão ali ia passar. No Atari acho que ia passar. Não só do Flamengo, o jogo do Bahia também. Só que do Bahia foram 3 gols, né? 2 de impedimento, um com a manga da camisa, um com o bico da chuteira, o outro não. O Bahia teve que fazer 4 para valer um, Pascoal. Teve uma falta também do Alejo Vélez. Não, tem a bicicleta lá.
É. A bicicleta ali, jogo perigoso. Esse é o lance, ó, aqui, ó, entendeu? No lance esse lance do toque da bola que sai da lateral para chegar no Wallace Ian. E aí é que tá a falta, não no gol 2, aí já tinha virado uma outra jogada, né? Mas é nesse primeiro lance. E o do Bahia é esse aí, ó. Ajustadinho também. E era o gol do Vélez, o primeiro gol dele com a camisa do Bahia, né? E o Ramon Abate-Abel, mas esse é mais biquinho da chuteira. No geral, agradou o VAR semiautomático, o impedimento semiautomático da primeira rodada de utilização? De semiautomático? É o mesmo da Premier League, é o mesmo que se usa Melhorou, né? Foi mais ágil, mais rápido. Muito bom. Mais rápidas. Gostei. Mas mesmo que demore um pouco mais, é fundamental ter esse momento do passe. Não é... Aí você mostra didaticamente... Não é o chip da bola, hein? Não é igual da Copa do Mundo, porque o da Copa do Mundo custa o dobro que tem o chip na bola, e é justamente o chip na bola que marca o momento do passe da batida, né? E aí parece ainda mais infalível, né? Daqui a não pouco... Não dá também para cravar 100%, né? Porque teve, lembra, o Cabo no jogo Noruega e Inglaterra. E o cabelo? O fio do cabelo no Croácia e Portugal. Bom, e o cartão? Você viu que vai ter cartão com patrocínio agora, a partir da próxima rodada do Brasileiro? Cartão amarelo tem um patrocinão da CBF no meio do cartão. Você gosta, né, pastor? Tu diria, amigo, eu lembro das coisas. Pena que o Zé não está aqui hoje, porque se desviassem uma parte desse patrocínio a quem recebeu o cartão, o Zé ia ficar milionário. Só mais um negocinho para você. Eu lembro muito do meu amigo Nivaldo Prieto, Príncipe. Ele falava assim, Pascoal, tudo combinado para dar renda. Já vão saca um cartãozinho amarelo, está escrito a propaganda lá. É enjoado o negócio. Patrocínio Os caras... Eu não duvido nada que não seja casa de apostas. Eu nem sei qual patrocínio que é, mas será que não é uma casa de apostas? Pois é, né, galera? Muito bem, meus amigos, temos aqui a provável escalação do Flamengo. Quero pedir a sua ajuda, não é Pix, calma, rapaz. É só o seu like, é de graça. Deixa o like, compartilha o vídeo aí com os amigos, com os parentes, no WhatsApp, no Instagram. Tamo juntos, nação, é nóis. Bem, galera, últimas informações aqui, hein? Escalação do Flamengo. Carrascal volta e vira opção contra o Inter. Paquetá segue fora. Ah, não. Cara, eu vi o treino do Paquetá e achei que ele estava tão bem e ele não foi relacionado. Opção do Leonardo Jardim, tá? Vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Vamos lá. O Flamengo deve ter mudanças para o duelo com o Internacional nesta quarta-feira às 19h30 de Brasília pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Isso porque contará com os retornos de Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. Lucas Paquetá, apesar de liberado pelo departamento médico, é uma das ausências. Ô, Leonardo Jardim, você tá... Cara, todo treinador tem as suas teimosias, né? E eu já estou começando a pegar uma birrinha do Leonardo Jardim, cara. Porque o Paquetá, eu vi ele treinando, estava treinando bem, correndo pra caramba. O departamento libera o jogador. Olha a importância desse jogador, o mais caro da história do Flamengo. E daí, ele não relaciona o cara, velho. Ah, vai tomar banho, viu? Ortiz está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida na rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Ele já estava disponível antes da partida contra o São Paulo, mas teve poucos treinos e, portanto, ficou fora. O jogador perdeu os amistosos de intertemporada e acabou retornando depois do esperado. Já De La Cruz atuou nos 3 jogos da... vou pular o De La Cruz aqui, cara. Ele foi relacionado, nem vai jogar, eu acho. Tá aqui. Outro que volta a ficar à disposição é Carrascal. O colombiano esteve com a seleção na Copa do Mundo e não foi utilizado. Não jogou nem um minuto, hein, Carrascal. Ele se reapresentou em boas condições físicas, mas precisou cumprir 2 jogos de suspensão. Engraçado, né? O cara que chega bem fisicamente tá suspenso, daí não pode jogar. Aí o cara que chega e pode jogar precisa entrar em forma. Nossa senhora, cara. É tudo pra dar errado mesmo, né, galera? É uma coisinha aqui, outra ali, é uma
Bosta mesmo. Ó, provável time do Flamengo tem Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Dúvidas? Varela e Arrascaeta. O Arrascaeta a gente até entende, né, cara? Mas o Varela, cara, perdeu vaga pro Royal. Por isso que eu falo que a gente vai pegando uma birrazinha do treinador, porque o treinador, pelo amor de Deus. Vamos lá. Os desfalques continuam sendo Luiz Araújo com lesão no joelho esquerdo e Plata, que tem uma tendinite no joelho direito. A outra ausência, a gente já falou, é o Lucas Paquetá, né? Que estava... Olha aqui, galera, eu vi esse treino, eu assisti, cara. Ele tá bem pra caramba. E daí o cara não relaciona ele. Temos aqui a lista de relacionados. Vamos a ela. Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, BH, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Royal, Eric, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Rossi, Lino, Saul, Vitão e Wallace Ian. Tá, então, os relacionados. Bem, cara, é isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras.